Olá, boa noite. Boa noite. Parceria pelo desenvolvimento. Aeroporto Salgado Filho e Rodovias Gaúchas integram pacotes de concessões anunciado pelo governo federal. Deputado Diógenes Bacégio é afastado da liderança do PDT na Assembleia após denúncias de irregularidades no gabinete do parlamentar. Queda livre. Economia do Rio Grande do Sul recua no primeiro trimestre e fecha um ano consecutivo de retração. Polícia Civil investiga caso de preconceito contra haitiano na região metropolitana. E as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente e da Inclusão. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O Rio Grande do Sul deve receber investimentos de 5 bilhões e 700 milhões de reais em projetos de infraestrutura nos próximos anos. Os recursos fazem parte do pacote de concessões anunciado hoje pelo governo federal com o objetivo de modernizar e ampliar a capacidade de aeroportos, rodovias, ferrovias e portos. A nova etapa do programa de logística, iniciado em 2012, é também uma estratégia para recuperar a economia do país e do Rio Grande do Sul. O estado vai receber investimentos em estradas e no aeroporto Salgado Filho, onde a pista, o pátio e o terminal de passageiros serão ampliados. As rodovias federais gaúchas incluídas no plano são 4: BR-101, BR-290, que vai ter concessão mantida no trecho da Freeway, e outras 2 rodovias que serão duplicadas, a BR-386, entre a região metropolitana e Carazinho, e a BR-116, no trecho que vai da capital até Camaquã. No total, serão 581 quilômetros de estradas. Segundo o governo federal, o objetivo é melhorar a ligação de Porto Alegre com o norte, o litoral e o sul do estado. Havendo demanda, há justificativa do investimento. O nosso trabalho enquanto governo é viabilizar esses investimentos, viabilizar bons projetos que sejam, ao mesmo tempo, atraentes ao setor privado e que proporcionem serviços que também sejam acessíveis aos consumidores de infraestrutura. O leilão para a concessão das estradas está previsto para 2016. Um dos critérios de seleção dos investidores é a oferta do menor preço de pedágio. O governo vai receber manifestação de interesse das empresas ainda este ano. E a economia do Rio Grande do Sul fechou um ano consecutivo de retração. Conforme levantamento da Fundação de Economia e Estatística, o PIB gaúcho no primeiro trimestre do ano encolheu 1,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. O lado positivo da balança do PIB gaúcho, que é a soma de todas as riquezas produzidas no estado, de janeiro a março, ficou com a agropecuária, que cresceu 1,1%. Os principais produtos foram o soja, com aumento de 16%, e o arroz, com 2%. Mas o lado negativo pesou bem mais. O comércio registrou o pior resultado da série histórica da FEE, iniciada em 2002. A queda chegou a 6,4%, com destaque para setores como vestuário e calçados e a venda de automóveis. Mas o principal setor de desaceleração da economia gaúcha no período foi a indústria. A produção de máquinas agrícolas caiu 24% e de automóveis 15%. Com isso, a indústria fechou a maior queda desde 2009, 6,9%. A indústria vem desde o segundo trimestre do ano passado já no processo de queda. Muito associado com a redução da própria crédito, né? Rendimento médio com a aceleração da inflação vem caindo, junto vem aumento da taxa de desemprego. A expectativa de mudança na curva da crise deve ficar para o segundo semestre de 2015. De abril a junho, a economia deve registrar uma nova queda. Muitas indústrias deram férias coletivas, teve algumas demissões, layoff. Obviamente isso vai bater no comércio e vai bater na atividade industrial, que continua a ajustar estoques nesse período abril-junho. O que nós visualizamos? Um segundo trimestre que ainda tem alguns números negativos, porém com uma perspectiva no terceiro trimestre, com uma indústria entrando com os estoques já ajustados. E aí podemos ter o fim desse ciclo de desaceleração.
E a pesquisa do DIEESE revela que o preço da cesta básica de Porto Alegre aumentou pelo 3º mês seguido. Os dados divulgados nesta terça-feira apontam que o conjunto de 13 alimentos considerados essenciais registrou uma variação de 4,23%, passando de R$ 368,97 em abril para R$ 384,56 no mês passado. O tomate, com alta de 30% no período analisado, foi o maior responsável pela elevação dos preços na capital. No ano, a cesta básica está 10,33% mais cara. Já em 12 meses, a variação ficou em 5,07%. Há 3 dias da data em homenagem aos namorados, o comércio está otimista. Apesar do momento econômico que vive o país, a projeção é de que o volume das vendas aumente em comparação com o ano passado. Mas a tendência é de presentes mais baratos. A reportagem é da TV Ijuí. Para alguns, o preço não importa. Nessa data não importa o valor, importa o amor que tu sente pela pessoa, né? Para outros, a regra é economizar. Economizar com qualidade, né? Opções é o que não faltam para presentear nessa data. Como já é de tradição, o urso em forma de coração, os ursos grandes, os ursos pequenos é uma grande pedida, porque tem desde o pequeno um valor baixinho até os maiores, para quem quer presentear com um urso maior. O Dia dos Namorados é considerada a 3ª melhor data para quem trabalha no comércio. A expectativa é de aumento de 2% nas vendas em relação ao ano passado. Como houve tantos aumentos em tantos itens do bolso de cada pessoa, que todos nós fomos atingidos, é evidente que vai ser encurtar um pouco, mesmo que o valor seja menor, mas eu penso que todos aqueles que têm amor por alguém vai fazer esse gesto. O deputado estadual Diógenes Baseggio foi afastado da liderança do PDT na Assembleia. Suspeito de ter cometido diversas irregularidades na gestão do seu gabinete, ele será substituído por Eduardo Loureiro. A decisão do partido vale por 30 dias. Na Assembleia Legislativa, o corregedor da Comissão de Ética tem até a semana que vem para formalizar o processo disciplinar contra o deputado. De acordo com a assessoria de Baseggio, a razão do afastamento é evitar o desgaste do partido, que tem a 2ª maior bancada na Assembleia. A partir da denúncia feita nesta segunda-feira, o corregedor da Comissão de Ética, Marlon Santos, que é do PDT, tem até 5 sessões para instalar um processo disciplinar contra o deputado. Ou ele arquiva, pede o arquivamento da denúncia, ou ele apresenta algum tipo de punição ao deputado, que pode ser a censura ao deputado, pode ser o afastamento do deputado das suas funções, ou pode ser a cassação do mandato do deputado. O Ministério Público abriu a investigação sobre a denúncia feita por Neuromar Gatto em fevereiro deste ano e já ouviu mais de 30 pessoas. Agora, aguarda a aprovação da quebra de sigilo bancário dos envolvidos para prosseguir com o trabalho. O encaminhamento, possivelmente, isso depende da decisão judicial, será a inquirição de mais servidores e, posteriormente, também a análise desses extratos bancários, cruzamento de informações e, finalmente, a inquirição final dos 2 investigados, no caso, o senhor Neuromar Gatto e o deputado Baseggio. Caso as suspeitas sejam comprovadas, o deputado pode responder por 5 crimes. Nós temos possivelmente, isso eu digo possivelmente, porque isso depende de comprovação final, ao final da investigação, os crimes de apropriação indébita, falsificação de documento público particular, falsidade ideológica, o crime de peculato, que é o mais grave de todos, e o crime de concussão, que é a extorsão praticada por servidor público. Procurado pela reportagem, Baseggio não quis gravar a entrevista. Conforme a assessoria do parlamentar, a partir de agora, ele vai se pronunciar por meio de nota. O banco britânico HSBC anunciou a redução de suas operações no Brasil. Somente no Rio Grande do Sul, a instituição possui 47 agências e 500 funcionários. Diante do risco de demissões, o Sindicato dos Bancários promoveu em Porto Alegre um ato em defesa dos empregos.
Bancários e sindicalistas se reuniram em frente à superintendência do HSBC no bairro Moinhos de Vento, na capital. Eles paralisaram as atividades por 1 hora em uma manifestação pela manutenção dos empregos e do atendimento aos clientes da instituição. Conforme os sindibancários, com o fechamento do banco, cerca de 21.500 funcionários em todo o país podem ficar desempregados. Em nota, o HSBC afirma que o banco está em processo de venda e não de encerramento de suas operações. E um vídeo com ofensas a um haitiano, postado na internet pelo próprio agressor, virou caso de polícia em Canoas. Uma denúncia feita após a publicação do vídeo nas redes sociais deu início a uma investigação por suspeita de preconceito contra os imigrantes. 60 mil brasileiros. O vídeo foi feito neste posto de gasolina em Canoas, onde o haitiano trabalha como frentista há 2 meses. O gerente de vendas, Daniel Barbosa, pede que outra pessoa grave a abordagem ao imigrante. Você está de parabéns, irmão. Você é muito competente, velho. Aqui no Brasil são tudo incompetentes. Você entendeu isso? Quantos anos você tem, irmão? Qual é a tua idade? Você tem treinamento militar? Ele não tem treinamento militar e foi trazido pelos comunistas aqui para dentro do Brasil. E ele está empregado enquanto pai e mãe de família aqui no Brasil está desempregado, guerreiro. A gravação, que teve milhares de acessos nas redes sociais, foi denunciada no dia 5 de junho, na 20ª Delegacia de Porto Alegre, como crime de preconceito de origem nacional. Um funcionário meu, vindo às redes sociais, olhando as redes sociais, se deparou com esse vídeo e achou, na visão dele, que havia um crime. Então, ele fez uma ocorrência e me passou como se fosse um crime virtual. Só que eu vi que havia um local de fato. Então, eu pedi para ele, olha, localize esse posto, o endereço, e eu vou mandar para a delegacia da circunscrição do fato. A denúncia crime contra o ofensor do haitiano foi encaminhada nesta terça-feira para a primeira delegacia de Canoas. O caso será investigado pelo delegado Daniel Ordai. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, o vídeo reflete a forma como muitas pessoas veem a chegada dos imigrantes, principalmente os que são afrodescendentes. É mais grave ainda porque certamente esse sujeito que fez o vídeo, no entendimento do seio dele que ele convive, isso possa ser comum. E é isso que me preocupa no estado do Rio Grande do Sul nos dias atuais, em pleno século XXI. E situações, caso a comissão, ou caso o Estado do Rio Grande do Sul e os órgãos responsáveis não venham a responsabilizar, nós estaremos sendo coniventes com mais uma forma de preconceito e que eu ainda acho que é muito mais um preconceito racial do que provavelmente uma disputa dentro do mercado de trabalho. Se Daniel for condenado, a pena pode variar de 2 a 5 anos de prisão. E uma operação da Polícia Civil fechou pontos de tráfico de drogas em Canoas, também na região metropolitana. O esquema criminoso era ousado e funcionava como um drive-thru. Os clientes chegavam de carro, efetuavam a compra e saíam em alguns segundos. O DENARC deteve 2 homens no bairro Rio Branco. Com eles, foram apreendidos dinheiro, drogas, balança de precisão, papéis do tráfico, uma arma e munição. A venda era de cocaína e maconha. E o Hospital São Vicente de Osório, no litoral norte, vai suspender os serviços obstétricos e cirúrgicos da unidade. O motivo? A falta de dinheiro para manter o salário dos funcionários em dia. A interrupção está marcada para meia-noite desta quarta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cidades que dependem do hospital como Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Mostardas já foram comunicadas. A suspensão de partos e cirurgias no Hospital de Osório é por tempo indeterminado. Porto Alegre vai aderir amanhã à campanha das cidades resilientes da ONU. Resiliência é a capacidade que a gente tem de superar adversidades. Mas a campanha também quer que os municípios se comprometam a buscar o desenvolvimento sustentável e aumentar a segurança dos cidadãos. Tudo isso é debatido na primeira edição de um workshop sobre cidades resilientes, que vai até amanhã aqui na capital. O evento, organizado pela Fundação Rockefeller dos Estados Unidos, traz à cidade representantes de diversos países. Os painéis são divididos em 3 grandes temas: mudanças climáticas, cultura de paz e revitalização das cidades.
O termo cidade resiliente diz respeito à cidade que se capacita para enfrentar adversidades de forma integrada. Quando se fala em resiliência, se tem que falar em colaboração. Todo mundo tem que ter clareza, que tem que dar a sua parte, tem que dar a sua contribuição para que a cidade seja mais resiliente e tenha mais força para enfrentar os momentos difíceis. O Centro Integrado de Comando da cidade de Porto Alegre, o CEIC, é um exemplo do conceito de cidade resiliente. O CEIC une os esforços de várias secretarias e serviços do município, do estado e da União. No centro é feito planejamento e controle de grandes eventos, monitoramento climático e atendimento de emergências. E pode estar inserido exatamente no conceito de resiliência a partir do momento que ele busca os órgãos, que ele convoca, né, esses órgãos para atuarem de forma conjunta. O SEIC, a sua ação é exatamente a integração e buscando exatamente a resiliência, ou seja, a capacidade de enfrentamento, de adaptação. O PISA, o Programa Integrado Socioambiental de Porto Alegre, foi lançado em 2009, mas já tinha princípios do que hoje é o conceito de cidade resiliente. O Programa de Reestruturação da Região do Arroio Cavalhada prevê várias ações que juntas vão possibilitar a volta da balneabilidade ao Guaíba. Porto Alegre deve concluir o planejamento do programa Cidade Resiliente até o final do ano. Em 2016, iniciam as ações. Uma das prioridades já apontadas no estudo é a segurança de moradores em áreas com risco de desabamento e enchentes. E logo mais, a partir das 7:45 da noite, a TVE transmite com exclusividade, em rede com a TV Brasil, a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino. A partida entre Brasil e Coreia do Sul acontece no Estádio Olímpico de Montreal, no Canadá. A equipe brasileira busca uma conquista inédita e conta com a atacante Marta como capitã e principal jogadora. A partida entre Brasil e Coreia do Sul é válida pelo Grupo E, que ainda conta com Espanha e Costa Rica. Daqui a pouco, coladinho, no segunda edição, você não pode perder. Vamos falar sobre como cuidar da saúde dos adolescentes, eles que são os adultos de amanhã. É preciso cuidar da saúde, afinal, eles são os adultos de amanhã, como a gente já viu. A atividade física pode ser um passo importante para isso. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde aponta que a metade da população brasileira está com excesso de peso. Para mapear uma amostra de como os jovens estão se comportando na alimentação e no gasto de energia, uma pesquisadora foi para dentro de uma escola para entender como o ambiente escolar pode interferir na melhora da qualidade de vida. O trabalho foi feito em Passo Fundo, no norte do estado, e a reportagem é da UPF TV. Aula de educação física uma vez por semana. Sempre gostei de fazer a educação física. Na aula de educação física, não é sempre que eu faço. Dados nacionais mostram que ainda há um baixo número de jovens ativos. E quando o assunto se volta para o ambiente escolar, aparece aquela pergunta: será que os adolescentes não fazem ou não gostam das aulas de educação física porque não encontram na escola espaços adequados e seguros para a prática? Nossa escola nós temos uma quadra de voleibol, uma quadra de futebol, onde também é proporcionado o basquete, mas é quadra aberta, né? Então a gente tem uma certa dificuldade. A gente tem um espaço gigantesco aqui, é realmente muito grande, muito diferente de todas as outras escolas públicas, mas ele é mal utilizado. A funcionalidade, a quantidade e a qualidade dos espaços escolares se tornaram foco de um estudo feito pela Arielle. Em 2013, ela concluiu a graduação em Educação Física na Universidade de Passo Fundo. Hoje, aluna do mestrado em Ciências do Movimento Humano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quer saber se as condições do ambiente escolar podem influenciar no nível de atividade física dos adolescentes. Como eu vi a contribuição do ambiente, eu tirei o foco do indivíduo, porque muito se fala em dizer, está com excesso de peso porque se alimenta inadequadamente, em função dos avanços tecnológicos, enfim, é uma variedade de fatores que podem realmente influenciar.
A pesquisa foi feita com 176 estudantes de 14 a 18 anos de 10 escolas da rede estadual de ensino de Passo Fundo. Por 3 dias seguidos, os adolescentes utilizaram este aparelho aqui, o pedômetro, que ajuda a calcular o número de passos diários dados nas aulas de educação física e também no turno escolar. E foi bem legal, porque daí a gente podia ter um controle a mais sobre o nosso corpo, assim. Eles responderam um questionário com os níveis que tinham perguntas de níveis socioeconômicos e também foi visto peso e altura para ter a relação do IMC, do Índice de Massa Corporal. Vou ter que dar uma corrida hoje porque eu não quero acabar com 6.000 passos no final de semana. Eu quero ter no mínimo 12. Aí tu acabava fazendo, quem sabe, um caminho que tu faria a carro, tu faz a pé, sabe, dar uma corridinha no final do dia. 12.000 seria o número de passos diários ideal para as meninas e 15.000 o ideal para os meninos. Em relação ao perfil desses adolescentes avaliados, o estudo chegou ao seguinte resultado. Em 65% não atingem as recomendações sugeridas referentes ao número de passos diário. O estudo mostrou que mesmo que a escola tenha uma estrutura mais ampla em relação à quantidade de quadras, não há contribuição direta num possível aumento de número de passos dados na aula de educação física. O estudo mostrou que ter uma escola que tenha uma quadra ou estrutura ou que tenha 5 quadras, o aluno deu praticamente o mesmo número de passos na aula de educação física. Então a gente levanta a hipótese de que talvez o fator mais influente não seja o ambiente para a aula, e sim o professor de educação física, os conteúdos trabalhados em aula, enfim, essa outra temática que vai para uma outra linha. Então a gente procura sempre ter uma boa relação com os nossos alunos, de amizade, sempre, né, com essa questão de trazê-los para o movimento, trazê-los para a atividade, para a educação física. Eu acho que é um conjunto, né? Tu tem que querer, tu tem que ver em que atividade tu mais se encaixa e o professor também tem que te estimular, puxar, assim, né? Inclusão social na educação. É o que manda a lei que prevê monitores de escola para alunos com necessidades especiais. Apesar da dificuldade de mão de obra e recursos escassos para manter mais esse profissional, as instituições públicas têm se esforçado para adotar a metodologia correta de ensino. Em Passo Fundo, no norte do estado, são mais de 650 alunos para apenas 100 monitores. Mas os resultados são comemorados por pais e professores. A reportagem é da UPF-TV. Na Escola Municipal Antonino Xavier, em Passo Fundo, existem 20 crianças com necessidades especiais. Marley é a mãe do Daniel, de 9 anos, que tem deficiência intelectual. Mariana, de 13, tem paralisia cerebral, é filha da Justina. Marisa é mãe do Brian, de 9 anos, com síndrome de Down. Os 3 sempre precisam de um monitor individual quando frequentam as aulas. O monitor e a escola me ajudam em tudo, sabe? Por causa que é eu e ele, daí é só eu que tenho que ir. E daí aqui eu tenho a ajuda delas, né? Ele até tem umas manias, né? Que elas conseguem, né? Lidar com eles. E o temperamento também, né? Ele mudou muito, né? Ele evoluiu, né? Justina está feliz. Conseguiu rapidamente uma vaga na escola para a Mariana e também um monitor. Mas não foi fácil para o outro filho, que também tem necessidades. Esse ano, daí ele começou as atividades em abril, que no início também não foi possível monitor, conforme a escola, né? Muitos se apresentaram, mas não ficaram na escola. Ele começou as atividades em abril, mas é uma vez por semana. Com tantas crianças que precisam de ajuda, a direção da escola tem se virado do jeito que pode e conta com o apoio das famílias. Os atendimentos individualizados são realizados no turno inverso das outras crianças. O número de incluídos só vem aumentando e nós temos esses monitores hoje que atendem as crianças especiais e a escola de tempo integral. Então eles são divididos, 15 horas para atendimento das crianças com necessidades especiais e 15 horas para atender a escola de tempo integral. Hoje, o auxílio dos monitores é necessário para que as aulas nas turmas aconteçam. Eles são estagiários do CIE ou do PROPET, um projeto de educação e trabalho. Não seria possível, porque são 20 alunos numa turma, né? E aí eu teria que ficar o tempo todo ao lado desses alunos, né, especiais. Mas para esta diretora é preciso mudar algumas coisas. Muitas vezes a função do monitor dentro da sala de aula se confunde com a do professor.
professor conduz a sua aula, coloque essa atividade no quadro para todos os alunos, oriente então o monitor de como vai se desenvolver aquela atividade e logo após passe a atender o seu aluno da inclusão com necessidade especial. E o monitor vai acompanhando a turma em si, né? E a PRO, por ser a especialista ou a regente da turma, acaba se detendo mais em atender os alunos da inclusão. Outro desafio é encontrar monitores para o estágio. A procura é baixa e a carga horária de acompanhamento é pouca. Há dificuldade, sim, do aluno, por questões de salário, por questões de horário e pelo tipo de trabalho que tem que desenvolver, sim. Eles ainda têm um pouco de receio. Periodicamente, professores e monitores passam por cursos de qualificação, mas nada que se compare com a prática do dia a dia. A gente só aprende quando a gente chega aqui. Aí, quando a gente começa a conviver com eles, que a gente vai vendo. E como a Provera disse, a Pro da Sala de Recursos também ajuda bastante. Mas é isso a princípio, né? A gente tem buscado muito, sim, a formação desses monitores, né? Juntamente com uma formação também para os professores das salas de recurso, né? E visando, né, um atendimento mais dinâmico, mais especializado para essa criança, que é a nossa criança incluída hoje. O princípio da educação especial defende que a inclusão esteja ao lado da autonomia do aluno, que com o passar do tempo, uma independência seja construída dentro das possibilidades de cada um. Horta ecológica, reciclagem, artesanato e exibição de filmes. Essas são algumas das atividades que a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência promoveu para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Inclusão. A ideia é discutir questões como a educação ambiental e o respeito às diferenças. Esse prédio com jeito de escola abriga um pessoal que tem muita vontade de quebrar preconceitos. O Cason, centro abrigado da Zona Norte, em Porto Alegre, é o local para a formação profissional de 120 portadores de deficiência mental. E olha como eles são capazes, a horta é obra deles. É bom ver uma plantinha nascer? Muito bom. E depois vocês comem essas alfaces aqui? Sim, todo mundo aqui compra, nós mesmos compramos e também as pessoas dali da rua também compram. Nesta sala, os que têm dificuldades mais severas trabalham na produção de artesanato. Já os mais preparados para o mercado de trabalho prestam serviços para empresas da região. Com a habilidade, eles vão juntando as peças internas de uma torneira. O nosso maior objetivo é inserir o deficiente na sociedade. Aqui, no caso, através do trabalho. Essa que é a nossa intenção, porque a gente vê que o trabalho é um elemento que socializa o cidadão, inclui ele na sociedade e transforma ele num cidadão. Hoje, o Cason se abriu para receber visitantes. Escolas de charqueadas e mostardas vieram conhecer a recém-inaugurada Sala Verde. O espaço multimídia está aberto a pessoas da comunidade que desenvolvam projetos ambientais, como este, que aproveita sombrinhas usadas para confeccionar bolsas. A nossa Sala Verde ela tem um diferencial, ela é inclusiva. Ela trabalha pela inclusão de todas as pessoas. Tanto que os nossos monitores, a nossa equipe pedagógica, são de pessoas com deficiência intelectual. Ou seja, eles que são os protagonistas do processo todo. A Sala Verde tem uma monitora. É a Flávia, que frequenta o Cason e mostra que deficiência não significa incapacidade. Eu gosto de educação ambiental. Eu sempre gostei de educação ambiental. É bom a gente interagir, fazer passeio, assim, mostrar para fora o que a gente tem aqui no projeto. E agora um exemplo que vem lá da fronteira. Em Santana do Livramento, a Prefeitura criou uma unidade que recebe doações de roupas, calçados e cobertores para repassar à população de baixa renda. A Lojinha Solidária atende dezenas de famílias da região. Quem nos conta essa história é a Web TV Cidade 10. Estamos no Beco do Lavadouro, na zona leste de Santana do Livramento. Vamos conhecer a Gislaine, de 34 anos, que mora nesta casa e tem 6 filhos. A Gislaine não trabalha. A renda da família fica por conta do marido, que ganha cerca de R$1.000 por mês. Não é difícil perceber que o valor é insuficiente para todos os gastos da casa e principalmente para agasalhar toda essa turminha. Mas no inverno não há roupa que chegue.
principalmente com a época de chuva, não seca nada. Por isso, a dona de casa recorre à lojinha solidária em busca de agasalhos para a família. Ela conseguiu diversas peças e as crianças também puderam escolher roupas e calçados. Por dia, são atendidas em torno de 20 pessoas e são entregues mais de 2.000 peças de roupas e calçados por mês. Mas a grande necessidade da lojinha solidária é a doação de agasalhos infantis e masculinos. A lojinha foi inaugurada no ano passado. A Clenira é quem organiza tudo por aqui, como selecionar as roupas que estão em bom estado de uso. O cadastro das pessoas que procuram pelas doações é feito na hora e é só apresentar um documento de identificação. Elas têm a oportunidade de escolher elas mesmas, o tamanho exato que elas precisam, né? Então elas levam aquilo que elas necessitam em casa e suas famílias precisam. Hoje a gente precisa mais roupa infantil para crianças de 0 a uns 10 anos que estão sempre pedindo calçado, roupa masculina e calçado masculino também. Através de pontos de coletas de agasalhos espalhados pela cidade, a Prefeitura mantém as doações na lojinha solidária. Então essa ideia surgiu a partir daí, do grande volume de doações que nós recebemos a partir da campanha do Agasalho do Inverno de 2013. Nós juntamos, separamos todas essas doações de verão e abrimos a lojinha em maio do ano passado. A lojinha solidária fica na rua Rivadavia Correia, número 858, junto ao prédio da Prefeitura, no centro da cidade. E funciona das 8 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Na sequência, você fica com a partida entre Brasil e Coreia do Sul pela Copa do Mundo de Futebol Feminino no Canadá. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Bom jogo e até amanhã. Uma boa noite para você. Até amanhã.